Começa agora mais um Gerê Apresenta aonde? Aqui na Papo Reto Produções, a minha casa, e todo mundo sabe muito bem disso. Hoje nós temos aqui dois assuntos, duas pessoas? Não. Nós temos hoje aqui a possibilidade de você entender o quanto você é importante e a partir de hoje você vai mudar a sua vida. Roda a vinheta. Nossa, olha só que coisa incrível, duas pessoas maravilhosas. Tem um nutricionista e uma psicóloga. Gerê, como é que pode uma coisa dessa? Sim, eu vim trazer mais vida para você porque eu já passei por muitas coisas e foram dois grandes profissionais, duas áreas que mudaram a história da minha vida. Eu vou te explicar por quê, mas primeiro eu vou apresentá-los e a partir daí a gente vai trocar aquela boa ideia, como sempre a gente faz, tá bom? Eu tenho aqui a Aurivanessa. Meu, que prazer ter você aqui. Há quanto tempo nós já pensamos em estar juntos na mesma mesa, conversando, né? E hoje eu tenho o privilégio de ter você aqui. Para quem não sabe, a Aurivanessa, psicóloga, uma amiga, uma pessoa que é um tesouro, uma grande profissional que hoje vai trazer muitas coisas boas pra gente. Auri, muito bom te ter aqui. Fala um pouquinho de você pra gente, pro pessoal entender com quem nós estamos hoje aqui na mesa. Gerê, muito obrigada, inclusive, boa tarde. Obrigada pela leveza, né? Quanta leveza, né, na sua recepção. Meu nome é Aurivanessa, eu sou psicóloga, especialista em neurociência cognitiva e neurociência para negócios, né? Espero contribuir com reflexões, dicas práticas, né? Inclusive, quero deixar uma mensagem que você fala muito, que é pensarmos na finitude para valorizarmos a vida, e você finaliza dizendo, vamos constranger em amor. Então, que hoje a gente constranja em amor através de muita informação valiosa. Muitíssimo obrigada. Vocês já sentiram que realmente hoje aqui a gente vai mudar totalmente a nossa perspectiva da vida. E nada melhor do que você se sentir bem, se sentir feliz. E também poder sair de casa, olhar para você e falar que tudo valeu a pena. E eu tenho aqui também Paulo Reis, que não é Reis que fala, ele vai explicar pra gente como é que pronuncia esse nome, tá certo? Não é brasileiro? Não, ele não é brasileiro. Você é brasileiro? Sou. É brasileiro, mas o nome não. O nome não é nacional, Sim. certo? Sim. Um nutricionista com uma história incrível, com um gabarito muito legal, que tem muita coisa para ensinar pra gente. Paulo, fala um pouquinho de você pra gente. Mas, primeiramente, obrigado pela oportunidade de estar aqui com você, com a Auri. Nossa intenção aqui hoje também é trazer o máximo de informação correta em termos de nutrição, de performance, de resultados, de saúde, de estética. A gente vai andar por todos os assuntos para que todo mundo possa entender. Sou Paulo Reis, na verdade, sou nutricionista, atuo na área de emagrecimento, hipertrofia, performance. Fui atleta, bodybuilding por muito tempo. Que legal. Competi do ano de 2017 até 2021. Hoje também acabo preparando alguns atletas que inicialmente começam como paciente e ascendem a vontade de querer competir, mas também atendo pessoas que a gente diz comuns da sociedade. A pessoa ali da academia, do cotidiano, que tem esse lifestyle por se alimentar bem, ter atividade física, treinar, performar, que é o que a gente chama das pessoas do recreativo. Então, tanto um como o outro, eu costumo atender. É muito legal porque a gente estava até conversando aqui no backstage sobre a aparência dos profissionais, a forma que eles eles se apresentam. É muito difícil você ter, por exemplo, um personal que não tem uma estética de personal, ou um psicólogo, de repente, que não tem uma forma de cuidado com as pessoas, que não sabe lidar com as pessoas. Eu quero fazer uma pergunta aqui já para vocês. O que é que levou vocês a atuarem nesta área? Você é menos difícil porque de atleta para nutricionista, mas você poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Exato. Não é verdade? Auri, o que te levou a entrar nessa área de atuação? Bom, Gerê, a gente sabe da importância, né, da saúde, né, no geral, né, e a saúde mental, né, é muito importante, né? Quando a gente sofre algum acidente, corta um braço, dá para ver ali que está sangrando, né? Sim. Se a gente tem um problema mental, né, muitas pessoas não têm como saber e não valida o teu sentimento, né? E essa pessoa muitas vezes está sozinha,
né? E pensando nisso, em estar com essa pessoa, em colaborar, em contribuir, né, com essa pessoa que normalmente não é validada, né? Eu pensei, né, e fiz psicologia, e é uma área que eu gosto muito, que me faz muito feliz. Cuidar de pessoas. Cuidar de gente, Zelar, zelar de por pessoas, gente. instruir pessoas, né? Sim. Isso é muito importante. Muito importante. E aqui a gente tem a parte também aí da nutrição. E como é que foi esse? Eu sei que você foi atleta, beleza. Mas você poderia atuar em qualquer outra área a ver com a parte dos atletas. Por que a nutrição? Gerê, eu fui também militar por 20 anos no estado de São Paulo. E a minha primeira... Peraí. 20 anos. Quantos anos 20 anos. você tem uma cara de novo? Como é que você pode fazer tanta coisa em tão pouco espaço de tempo? Eu faço parte, eu sempre digo que eu já fiz de tudo um pouco. Eu gosto de dizer que eu tô na casa do 40 a mais, que é essa nova cultura, né, que as pessoas colocam do novo 40 a mais, que na verdade hoje essas pessoas de 40 anos, cara, eles estão trocando de emprego, eles estão constituindo uma nova profissão, eles estão constituindo uma nova família, ou seja, o mercado começou a abrir, a olhar muito para esse público. Ou seja, a maioria das pessoas hoje com 40 anos, a expectativa de vida delas está muito alta. Então as pessoas têm buscado muito o autocuidado, o cuidado com a mente, na parte da psicologia, Sim. com a estética, que aí entra a parte de alimentação, de treinamento, ou até procedimentos estéticos. Por quê? Porque eles vislumbram uma capacidade muito grande de produzir. Então eu tô aí na casa do 40 a mais. Cara, parabéns, você tá muito bem. Áureo, você olha também está incrível. né? Eu vou falar, Olha esse equilíbrio, né? nutricionista, Se manter em atividade. um nutricionista muito elegante, um cara bonito, um cara cheio de vida, uma psicóloga linda, cheia de vida, trazendo pra gente uma vontade de sorrir, porque você sorri o tempo inteiro. É muito bom, sabe? Porque assim, a gente chega num consultório cheio de problemas, cheio de dores, cheio de machucados, e a gente encontra uma pessoa feliz, cheia de vida, cheia de perspectiva. Isso muda totalmente a nossa parte. Ela vira uma chave. Não é verdade? Então isso eu acho muito importante. Mas aí a gente tem um problema muito sério, que é de quem não tá ali com a sua cabecinha em ordem, que quer descontar tudo aonde, meu amigo? Quer descontar tudo na alimentação, meu papai. É exatamente isso. Aí eu te pergunto, a alimentação, a refeição livre, aquela que tipo, tô nem aí com a hora do Brasil, ela é vilã ou ela é uma aliada? Olha, eu gosto de dizer que quando tudo é muito estruturado, quando tudo está muito estruturado na individualidade da pessoa, a refeição livre, ela se torna aliada dessa pessoa. Primeira coisa que vocês precisam entender, que a refeição livre não quer dizer o dia livre, ou você tira aquele dia justamente para comer livre e comer tudo que você quer, tudo que você tem vontade, sem fazer esse controle de caloria. A refeição livre, Gerê, é para dar aquele desafogo na sua dieta. É para aquela pessoa que durante a semana ela cumpriu tudo que foi planejado, fez aquele controle de caloria, validou tudo isso durante a semana, e aí ela tirou uma refeição livre no final de semana para ela comer algo que ela quer ou que ela tem vontade. Por quê? Ela vai estar exposta a momentos sociais, a convites, a festas, a própria companhia do parceiro que talvez durante a semana ela não tenha. E é nesse momento que ela precisa ter uma refeição livre para fazer um desafogo. O que eu preciso dizer é que essa refeição livre, ela precisa sim estar calculada. Não adianta também você pegar e fazer dessa sua refeição livre um momento que você come descontroladamente. Então você ter isso como aliado, de uma forma leve, aquilo que você gosta, controlado na sua alimentação, cara, só valida tudo aquilo que você fez. E é muito legal porque quando a gente fala de controle, a gente fala de brecar, daquela puxada de freio na ansiedade. É aonde eu já venho para o meu lado de cá com a doutora. Porque a ansiedade muitas vezes leva para este lado de extrapolar, de colocar aquela possível exceção virar regra. Como é que a gente cuida da ansiedade para a gente não burlar, não dar problema para tudo isso que o doutor fez? O que ele fez aqui, legal, mas aí a pessoa vem com ansiedade, e aí é um paralelo. Para você que está em casa entender, nós estamos aqui com os dois lados incríveis da nossa vida que a gente precisa cuidar muito bem, que é a nossa cabeça e as demais partes do corpo, né? Porque aquilo que você ingere, como é que você cuida dele, você vai pra academia, porque não adianta também você comer um alface por semana e de repente não fazer exercício físico. Tudo precisa ter aí um combinado. Sim. E a ansiedade, como é que eu
cuido? Como é que eu controlo essa ansiedade? Bom, Girei, é uma pergunta muito pertinente porque o mundo está ansioso, né? Nós tivemos aí um cenário pandêmico que piorou tudo, né? Sei bem. A ansiedade, né, nós precisamos entender que ela é uma emoção normal, primeiro, né? Ela nos Tá. movimenta também, né? Então, se eu vou bater um papo com o Gerê, né, tem ansiedade, eu me preparo, eu durmo melhor, eu me alimento melhor. Sim. Então, existe a ansiedade que ela te movimenta. Quando nós falamos da ansiedade excessiva, que aí tem prejuízos, né? Tudo que tem prejuízo pode se caracterizar um transtorno, né? Então, quando se caracteriza um transtorno, é preciso entender que a ansiedade é uma desregulação do sistema do medo. Então, é uma antecipação. Eu sinto medo de algo que pode vir a acontecer e aí entra, né? Eu desconto aí na alimentação, né? Para falarmos, né? O Wesley Delanogari, que é um cientista maravilhoso, ele sempre fala que para melhorar esse comportamento, nós precisamos entender sobre o funcionamento do cérebro. Então, nós temos que falar um pouquinho sobre a amígdala, né? E não esta amígdala, né? Quando falamos em amígdala, já vem essa, né? É a única que eu conheço, pra falar a Vem verdade. Você sobre falou, essa, já fui direto pra lá. Já imaginei. Já imaginei que Mas tem é a uma ver, né? informação relevante. Aqui nós chamamos de tonsilas palatinas também, né? Eu Uhum. falo da amígdala cerebral. Essa é em formato de amêndoa, inclusive em grego significa amêndoa, né? E ela é responsável por o reflexo luta e fuga que todo mundo já ouviu falar em algum momento, né? Então, o que que ele faz, né? Vamos ilustrar. Os nossos ancestrais, né? Quando viam um leão, o que que eles faziam? Tinha que lutar ou fugir, Sim. né? Então, a amígdala mandava adrenalina, olha, você vai ter que correr ou lutar, então você tem que estar alerta, né? Circulação aí. Mandava anestésicos natural, né? Então o anestésico, tanto que os lutadores, eles não sentem tanta dor quando estão lutando, né? Somente quando para que vem a dor, porque a amígdala entende que não tem mais perigo, né? Então vem o anestésico natural. Alguns fazem xixi porque o corpo precisa estar leve, então tudo que tiver que liberar, libera, porque a gente precisa lutar ou fugir. Qual que é o grande problema, Gerê? Hoje os leões mudaram, né? Hoje quais são os leões? A comparação na internet, né? Eu não vou ter 5.1 com o rosto do Gerê, né? Então eu vou ficar ansiosa, É verdade, né? Então vem as comparações, a crença de incapacidade, eu nunca vou ter tantos seguidores, né? Eu nunca vou ser tão inteligente, né? Isso vai gerando o quê? A ansiedade, todos os sintomas, como se estivesse fugindo de um leão, você está sentindo ali sem existir o leão, né? Claro que conta também a questão ambiental, né? O ambiente em que você viveu, né? Suas experiências, conta também a questão psicológica, biológica, mas esses fatores, né, da internet são muito relevantes, né? E aí, só que aí tem a notícia boa, Gerê, né? A gente tem, Graças a Ufa, né? Deus. Graças a Deus. já estava Temos ficando agora- ansioso, né? Eu já falei, meu Deus do céu, e agora o que que eu faço da minha vida? A notícia boa é que nós temos o córtex pré-frontal e esse fica aqui atrás da testa. Qual que é a função dele? Ele é incrível, né? Ele é um grande simulador, né? Ele racionaliza, né? Ele resolve problemas. Então, vamos supor que ele como simulador, né? Hoje você vai sair daqui, você vai ao mercado comprar legumes. Eu ia falar doces, mas temos um nutricionista aqui. A gente fala de doce, a gente fala Vamos depois. respeitar o nutricionista aqui, que ele vai dar bronca aí depois. Então, você consegue simular, né? Eu vou sair, vou pegar o meu carro, vou pegar a Sim. chave do carro e vou ficar mais próximo da porta. Aqui sentado você consegue simular. Sim. Só que você também consegue simular uma situação ruim. Poxa, e se eu for assaltado? E se me roubarem? E se eu passar vergonha caindo? Né? E se meu cartão der erro no caixa? Tudo isso vai te gerando também uma ansiedade. Claro, a gente está simulando de uma situação do mercado, mas pode ser nas tuas relações, né? Você, e se eu for falar com ela e der errado? E se eu for Sim. falar com meu chefe sobre uma promoção e der errado? Sim. E aí te paralisa, aí te causa prejuízo, e aí a gente fala sobre a ansiedade excessiva que te atrapalha. Sim. Aí que entra, Gerê, os pensamentos, a importância dos pensamentos, né? A terapia cognitiva comportamental, ela cuida muito dos pensamentos, porque eu penso, eu sinto e eu me comporto. Né? Então, a dica, né? Uma dica muito válida, muito pertinente cuida dos teus pensamentos, né? Quando você pensa, você sente e você se comporta. Então, cuidar para quando você for fazer uma simulação com o teu córtex pré-frontal, simular uma situação que seja real, verifique, né? Racionalize, né? Isso é real? Esse leão é real? Né? Então, isso é muito importante para você funcionar. Então, uma outra dica, né, até para o Paulo, né, validar a questão da atividade física, né? Quando você faz atividade física, os teus neurotransmissores, serotonina, dopamina, são ativados, logo os sintomas da ansiedade melhoram, né? Quando você faz uma dieta rica em nutrientes, né, você também melhora os sintomas da ansiedade.
Então, tudo isso, respiração consciente, quando eu respiro de forma pausada, eu informo para minha amígdala que tá tudo bem, que não precisa me defender de nenhum perigo, e aí logo eu sinto a sensação de bem-estar, né? Então, são dicas aí valiosas que você pode fazer em casa, né? Atividade, o sono de qualidade, também mexe aí com os nossos neurotransmissores. Tudo isso, todas essas dicas, né? Precisa fazer. Se você não consegue, aí é importante procurar um profissional, né? Para te dar ferramentas para que você faça tudo isso, para você ter uma ansiedade que te movimente, né? Que te faça estar em ação, que te prepare para fazer melhor e não que te paralise, né? Eu acho que em todas as vezes a gente precisa procurar um profissional. Para mim, Sim, não tem como exatamente. a gente olhar no YouTube, dor de cabeça, qual remédio tomar? Tem 17 opções, você vai na nona. Não, eu acho que é importante porque cada corpo é um corpo, cada pessoa é uma pessoa. Aquilo que, por exemplo, reage em você de um jeito, para mim pode reagir de outro. Porque eu, por exemplo, eu tenho diabetes, então eu tenho que tomar muito mais cuidado do que qualquer pessoa, talvez, em casa, para poder tomar algumas atitudes na vida. Você está falando a respeito da mente estar bem, de tudo, da gente pegar, organizar tudo, essas coisas aí. Beleza. Aí eu venho direto agora aqui para o Paulo. Paulo, uma coisa que, por exemplo, sempre causou uma interrogação na minha mente. Beleza, eu tô aqui até de repente tentando me alimentar bem, eu tô tentando colocar meu pensamento, a minha mente em ordem, porque ainda eu tenho uma série de bloqueios, de ansiedade, de várias coisas. Isso afeta no meu metabolismo? Como é que o metabolismo ele age? Porque eu sei, por exemplo, eu tenho 52 anos, certo? 52, vou fazer daqui 2 semanas no dia 17. Eu sei que a minha resposta é menor do que do meu filho que tem 26, Sim, beleza? beleza. Como é que isso age? Como é que funciona esse metabolismo no nosso corpo? Existe uma idade ou é muito mais a pessoa em específico? Gerê, quando a gente fala em metabolismo, a gente precisa entender. A maioria das pessoas costumam falar que, Paulo, eu acabei engordando porque o meu metabolismo desacelerou. Quando, na verdade, a gente investiga essa frase, a gente vê que o ganho de peso, ela veio muito mais pelo aporte calórico que essa pessoa passou a ter do que propriamente pelo metabolismo. Quando que eu posso falar que o meu metabolismo desacelerou? Sim, pelo fator idade, isso pode acontecer, ou quando tem uma disfunção da tireoide. Aí nós podemos falar. Tá. O que nós temos de gasto calórico? Primeiro, a gente tem a nossa taxa metabólica basal. O que é isso? É o que o corpo gasta para manter a gente em repouso. Coração, pulmão, fígado, rim, sistema nervoso central, tudo isso tem um gasto calórico que leva a nossa taxa metabólica basal. Fora isso, qual que é o outro gasto calórico que nós temos? De atividades diárias. O que é isso? Exemplo, eu pego o Gerê, que acorda às 6 horas da manhã e vai trabalhar e vai dormir à meia-noite. Imagina que o Gerê, ele trabalha como um vendedor da World Tennis ou de uma loja de sapato. O que ele precisa fazer? Subir escada, descer, pega um número, volta, não serviu. Ou seja, esse cara está se movimentando muito. Agora pega o Gerê, que eventualmente está trabalhando online na casa dele. Concorda que ocorreu uma diminuição do gasto calórico dele ao longo do dia pela atividade? Sim. Então esse é o outro gasto calórico que nós temos, que nós chamamos de NEAT, que é o que a pessoa gasta nas atividades diárias. Fora isso, qual que é o outro gasto calórico? O gasto da atividade física, que é o ato de treinar, de se expor a uma atividade física. Tudo isso compõe o quê? O nosso gasto calórico do dia, que vai influenciar onde? No próprio metabolismo. E aí o que acontece? Voltando ali, né, inicialmente, a pessoa fala, Paulo, eu acabei engordando. Mas esse engordar a gente vê que é muito mais pelo aporte calórico e pela diminuição do que do gasto de atividade diária. A pessoa não treina, a pessoa não se locomove. Exemplo, antigamente a gente tinha que o quê? Sair da nossa casa e ir até a padaria andando. Hoje a pessoa desce no condomínio dela, o mercadinho, o pão tá ali. Ou liga para alguém, o pessoal leva. Ou liga o próprio iFood, ou pega o carro. As pessoas não estão se locomovendo mais como se locomoviam. Isso afeta diretamente onde? No gasto calórico da pessoa e, naturalmente, o quê? No metabolismo. Ela passa a gastar menos calorias. Em contraprestação, ela começa a comer muito mais. Por quê? Fatores emocionais, descontrole, não tem uma alimentação regulamentar ou equilibrada. E aí, quem que acaba pagando o pato? O tal do metabolismo. E é muito interessante porque para a gente tomar uma atitude dessa, a gente precisa realmente Exatamente. mexer muito com o nosso psicológico. E aí começa a vir várias interrogações na mente. Eu sou gordo, não posso ir para academia.
poxa, eu vou mudar e vai levar muito tempo e de repente eu vou desistir no meio do caminho. Nós somos feitos de medos. Nós somos feitos de vários medos para que a gente possa dar um resultado. Exatamente. Lógico, vendo você, por mais que não esteja na atividade, você ainda se coloca como um atleta porque você continua treinando. Sim. Então, por exemplo, os seus medos de vencer barreiras é muito menor do que o medo, por exemplo, de uma pessoa que tem aí os seus desequilíbrios por inúmeros fatores da vida. Aí eu venho para a doutora. O medo, ele é também uma fonte de brecar resultados como esse que ele falou agora, de bons resultados? Porque se você tem medo, você já não age. Você já pensa. Lembra que você, anteriormente, na resposta, você me disse os dois lados da pessoa ser aquela. De ser uma pessoa corajosa e ser afirmativa, e a outra da autocomiseração. A autocomiseração, ela gera medo e não te deixa prosseguir. Como é que eu cuido disso? Bom, Jirei, primeiro é importante saber que a pessoa que não tem medo não é corajosa, ela é inconsequente, né? O medo, Sim. ele tem que estar presente, né? O medo faz com que a gente tenha prudência, né? O nosso querido Cortella sempre fala que quando ele vai, Cortella, um escritor, filósofo, eu sou uma Sensacional, fã, sensacional. eu sou fã número 1 do Cortella, e ele sempre fala que quando viaja, ele viaja muito, é um excelente palestrante também. Sim. Quando ele viaja, ele pergunta para o piloto na porta: você tem medo de voar? E ele responde: não, não tenho medo, tá tranquilo. Aí ele viaja com medo, porque ele fala assim: essa aí pode ter faltado em uma aula de turbulência. Meu Deus do céu, não falta nessa aula. Então quando o piloto fala, eu tenho medo, sim, ele fica mais, né? Ele fala, esse daí vai ter mais prudência, porque quando nós não temos medo, a tendência é relaxar, né? E aí a tendência é cometer mais erros. Tanto que ele usa também o Titanic, né? Não tiveram medo nenhum no Sim, Titanic, né? inclusive até pro Titanic foi falado que era muito importante, que não tinha problema algum de Olha a acontecer o importância que do medo. aconteceu, né? A coragem é uma coisa, agora você ser soberbo em algo é bem complexo, é muito mais do que ter Sim. muita coragem. Exatamente. E pesquisas, né, sobre motivação, Gerê, mostram que o que nos movimenta é o perigo, né? Fugir de perigo e busca de prazer, né? Então, o medo está aí, em um dos nossos maiores... A gente trabalha por medo, né? Sim. Medo de não prover, medo de não realizar um sonho, Sim. né? Então, tanto que tem alguns empresários que foram questionados: por que buscar bilhões se você já tem milhões? Quanta ambição! Sim. E eles respondem: na verdade, nós temos medo de voltar ao lugar de escassez, né? Então, eu não quero, não é produzir bilhões, eu quero não voltar para quando eu não tinha milhões, né? Então, o medo, Gerê, ele é quando, se você não tem medo, você coloca o dedo na tomada, né? Tanto que nós falamos da amígdala, se nós retirarmos a amígdala, nós vamos atravessar a rua sem olhar para os lados e nós vamos morrer, né? Então, o medo, ele é essencial. Qual que é a dica? Né? E a dica de ouro: vai com medo mesmo. Mas você sabe de uma coisa, é muito legal isso que você está falando, porque de ontem para hoje eu estava muito mal, assim, minha saúde muito ruim, eu não consegui dormir direito, e eu falei para Deus, falei assim: Deus, amanhã eu vou com dor mesmo. Tá vendo? E aí, exemplo, né? a hora que eu acordei, eu olhei no espelho e falei assim: não, eu vou com dor mesmo. Exatamente. E aí, o que eu fiz? Já busquei minha atividade pela manhã, já fiz as minhas coisas logo cedo, já comecei a me colocar em atividade, aí tomei aquele banho, olha como eu tô vivo. Exato. Nem parece que eu sou o cara que dormiu mal, sabe, que teve um sono muito ruim. Exatamente. Na psicologia, a É gente uma chama... decisão também, É não uma é? decisão. A gente chama de esquiva experiencial. Quando você se esquiva da experiência, né? E aí você não vivencia ela por medo, né? Então, assim, vai com medo. E que bom que você tem medo, né? O medo te leva à prudência, Sim. né? Então, vai com medo. Não queira se livrar do medo. Fizeram experimentos, né? Com primatas, né? Com chimpanzés, tirando a amígdala. E eles ficaram totalmente imprudentes. Eles iam para o encontro de outros, né? Primatas. E aí tinha todo um conflito, se machucavam. Então, assim... não queiram tomar decisões sem medo. Vai com medo. É muito legal porque eu tô sentado aqui na frente de duas pessoas que sabem muito bem do que estão falando, né? Pessoas que, além de serem explicativas, elas vivem a adrenalina do dia a dia das suas profissões e muita coisa vem aqui para mim. E falando sobre isso, esse assunto de medo, que é uma coisa que todos os dias eu tento bater de frente para poder subir alguns estágios, tem uma coisa que eu sempre tive medo, que foi essa parte de cirurgia
essas coisas de tipo, você tá muito gordo, você precisa fazer uma cirurgia e tal, não sei o quê, você vai emagrecer e babá, babá. Por que que as pessoas fazem isso? Porque às vezes tem alguma coisa no corpo que ela acha que seja uma deformidade, tá bom? E principalmente, fala pochete, certo? Que é uma parada muito séria que eu... É isso, Esse assunto essa muito é a interessa. maior luta de toda a minha vida. Existe uma pessoa aqui no meu corpo que eu brigo com ela direto. É Eu tô exatamente ansiosa. essa pessoinha aí. Poxa. Eu sempre tive, poxa, como é que eu faço? Vem uma parede na minha mente. Fazer uma cirurgia ou treinar para isso. Como é que a gente aniquila isso das nossas vidas? Porque eu sei que, dependendo da natureza da cirurgia que você faz, ela pode voltar a te visitar. Como é que eu procedo na minha vida em relação a isso? Tire esse meu medo hoje, por favor. Eu estou ansiosa pela resposta Por também, favor. por favor. Olha, preciso Traga-nos essa solução. dizer que talvez isso seja a maior dúvida das pessoas. Primeira coisa que a gente precisa entender. A gente não é uniforme e a gente aloca gordura de forma diferente, tanto o homem quanto a mulher. A mulher, ela tem muito mais facilidade de acumular gordura, porque possui muito mais estrogênio, então ela acumula gordura muito fácil no bumbum, no interno de perna, na coxa, na região abdominal. O homem, por ter mais testosterona, ele também tem uma maior facilidade para perder gordura. Só que essa região anatômica do abdômen, onde o pessoal chama de pochete, o que nós precisamos entender? Que a restrição calórica vai levar essa perda. A perda de gordura no nosso organismo, ele é caloria dependência. Isso quer dizer o quê? Que eu preciso me expor ao déficit. Mas também, como eu disse inicialmente, o corpo não é uniforme e ele não perde gordura em pontos localizados. Paulo, eu estou fazendo um exercício aqui para perder gordura na região abdominal. Não, você não vai perder. Então, peraí. Então quer dizer que aquilo que eu vejo no Instagram, que aparece vários... Exatamente. Não, Exatamente. não, A gordura Deus, localizada, eu fui enganado. ela A notícia não é boa agora, ocorre, cadê, né, ela Zé? não ocorre em local específico. Ah, Então imagina que onde eventualmente você tem mais gordura é a região anatômica que você vai demorar mais a perder. sim. Ou seja, é aquele último ponto a ser retirado. Paulo, eu perco a gordura abdominal da região do abdômen? Perde. Perde sim. O que acontece nesse intervalo? É que muitas pessoas acabam desistindo. Por quê? Porque quanto mais o meu percentual tende a baixar, mais a minha fome aumenta em caloria. Então, se você não tiver uma devida estratégia, se você não estiver treinando, se você não tiver em movimento, muito provavelmente você começa a sentir mais fome, muito provavelmente você desista. Eu sempre digo que essa região do abdômen é como uma piscina. Imagina que você abriu ali o ralo, a água vai escoando, vai indo, vai indo. Sim. E aí chega no finalzinho, fica aquele resquício de água ali, que muito provavelmente, se não tiver uma caída, o que você vai precisar? Ir lá com a ajuda de um rodo, ou o próprio sol, o calor vai eliminar, é justamente a gordura abdominal. Em muitas pessoas, é o último ponto a sair e é onde ela vai precisar, acabando insistir um pouco mais nessa dieta. Só que, como eu disse, quanto mais gordura você perde, mais a fome aumenta em caloria, mais difícil fica manter esse percentual de gordura, entendeu? Mas sim, tem como perder e não é o exercício localizado que vai fazer com que você perca isso. É a própria restrição calórica. E aí o Gerê, com 52 anos, não conseguiu perder. Isso aí. Um outro ponto que você tocou, Gerê, muito importante, é justamente da cirurgia. Eu posso retirar através da cirurgia essa gordura que me incomoda? Posso. Só que se você não cuidar disso, ela vai voltar. Pode não voltar no mesmo ponto, mas vai acumular gordura em outros pontos anatômicos. Vamos supor que o Gerê preferiu retirar a gordura ali que ele tinha na região do abdômen, mas aí ele não manteve a boa alimentação, ele não cuidou disso, ele muito provavelmente vai ganhar peso ou reganhar essa gordura, sim, e aí ele pode acumular onde? Nos flancos, nas costas, nas pernas. Flancos é do lado? Exatamente. Rapaz, isso aí também é... Outro problema, Cara, né? característica Nossa, meu Deus. genética do Esse homem. pessoal da circunferência, sabe? Tipo assim, Exatamente. um anel assim, ó. Jesus, Você vai que é olhar isso, ali, meu o Deus? homem, ele Meu acumula Deus. bastante gordura nos flancos, que nós chamamos ali perto da crista ilíaca, justamente pelo fator testosterona. Ah, Tanto que quando a mulher ela entra na menopausa, ela já não acumula mais gordura aonde? Na perna, no bumbum. Ela começa a realocar onde? Na linha de cintura.
pela diminuição do estrogênio e entrada na menopausa. Deixa eu recapitular então, Paulo, né? É um assunto que muito interessa, especialmente a gente também, Gerê. Então vamos Você lá. não, eu não. Não. Não, porque o que Essa é a acontece? pergunta geral. É a dúvida geral de É uma vacinação dúvida que geral, todo é um mundo tem. desconforto geral. O que acontece? Modéstia à parte, a minha não tá tão grande, Paulo. Mas não. Você é Então, fora da estatística. essa daí sai ainda, esse pouquinho que tá aí, como é que fala? Porque as mulheres perguntam muito, Sim. né? Sai, é como eu disse inicialmente. Quando a gente começa uma restrição calórica, a gente vem perdendo gordura no corpo todo. Sim. Outras regiões anatômicas onde eu tenho mais receptores lipolíticos, eu vou perdendo primeiro. E essa região do abdômen é aquela parte mais difícil de tirar, é aquela parte que acaba encontrando uma dificuldade maior. E qual que é o grande problema? Que as pessoas vão perdendo a paciência. Vai aumentando a fome em calorias à medida que perde gordura e elas tendem a desistir, por quê? Porque não consegue se expor muito tempo a essa restrição calórica. Mas sai, né? Sai, lógico que Isso sai. é muito importante. Isso Se é sai, tá importantíssimo ótimo. dizer que Mas sai à medida que lembrando que não tem resultado sem sacrifício, não tem. certo? Não E tem. outra, Você vai precisar controlar a alimentação, ter uma atividade física, um Isso. treinamento. Olha aí, tá vendo? Então, isso é uma coisa que a gente precisa fazer como? Construindo a autoconfiança. E como encontrar isso num tempo onde a gente tem que acordar muito cedo, faz o dia inteiro, trabalha igual um louco, um monte de preocupação, um monte de problema, conta para pagar, aquela coisa arada, filho dentro de casa, você tendo que ser um polvo dentro de casa. E aonde é que eu, um ser humano normal dentro dessa terra, consigo encontrar a autoconfiança, doutora? Bom, Gerê, a autoconfiança, ela vem da ação, né? À medida que eu faço algo, eu vou ficando mais confiante, né? E na psicologia cognitiva comportamental, nós temos 3 principais lentes que são importantes você limpar, higienizar essas lentes para poder conquistar a autoconfiança. Uma das lentes é o desamor, a gente chama de desamor, e não é que a pessoa não gosta dela, ela acha que o grupo não gosta dela, né? Quando você tem essa crença, e aí a crença, essa lente que eu estou me referindo, é a forma como a pessoa enxerga a vida. É de fora né? para dentro. É, a forma como eu enxergo, como eu vejo o mundo, né? Você tem uma forma, você tem suas vivências, o Paulo tem a dele, eu tenho as minhas. Então, essa lente de desamor precisa ser higienizada, né? Sim. Porque se o grupo não gosta de você, ou tá tudo bem, ou, né? Se ele não gosta, tá tudo bem. Será que não gosta, né? Uma outra lente é de desvalor, né? O Wesley Denalogari, novamente, cito ele porque é um cara fantástico, sigam, vale super a pena acompanhá-lo. Ele fala sobre essa crença porque ele vivenciou. Ele morou numa cidade muito pequena e era cigarros, né? Bebidas e festas. Então, você cria uma lente de desvalor naquela realidade, né? Então, o que ele falava? Eu saí daquela realidade, perdi todos os meus amigos, porque ao sair dessa realidade, desse desvalor, né? As pessoas que estão lá, né, não saem, né, junto com ele, e ele limpou a lente dele, né, teve um outro olhar, né, então limpou a lente e ganha mais confiança. E a última lente, né, das 3 principais, é a crença de incapacidade, que é a lente, eu chamo a lente de incapacidade, né, aquela pessoa que tira um 9 na prova, mas se acha burra, né, todo o resto, temos muito. Se eu fosse um burro assim, eu tava bem, hein? Não é? 9, Né, toda a sala tirou 7 e 8, essa pessoa tirou um 9 e ela acredita que é burra, porque ela teve uma vivência que não foi construída ali, a autoconfiança. Então, limpar essas lentes para conquistar a autoconfiança é muito importante, né? Porque aí você consegue ser mais... Aí entra outra questão, né? Depois de limpar essas lentes, né? Você precisa não se esquivar novamente, né? Se exponha, né? Tantos palestrantes são vaiados na primeira apresentação. O que eles fazem? Eles voltam lá, se preparam e vão novamente, né? A gente tem um exemplo aí do Golias, né? O gigante Golias. Quem não conhece a história do Golias e Davi, né? Todo mundo acha que o Davi matou Golias com estilingue, né? Na minha cidade chama baladeira, né? Na Bíblia acho que é funda, cidade, né? qual é a sua cidade? Eu sou de interior de Pernambuco, Gerê, sou pernambucana, caramba. né? A energia já deu para sentir, né? Essa galera aí. Então, todo mundo acha que o Davi matou o Golias com estilingue. Na verdade, ele derrubou o Golias com estilingue. Isso, com uma funda, né? A Bíblia funda, fala uma funda. Na Bíblia tá funda, eu falo estilingue, mas na minha cidade é a mesma coisa. Não, você sabe que teve um tempo que eu até pesquisei o que era uma funda, para entender, e na minha cidade a funda era uma baladeira. Enfim. Tá vendo? Era aquilo que você pensava. Mas enfim, era o que eu pensava. Ele, na verdade, ele teve que subir no gigante, pegar a espada do próprio gigante e executá-lo, né? Garantir que foi feito ali o trabalho. Então, será que
né, para você conquistar essa autoconfiança, você está indo até o final, você está pegando a espada que é necessário, né? Então é importante. A gente tem o Thomas Edison, né, que Sim. em 1879 ele desenvolveu a lâmpada, né? E antes de criá-la, ele errou mais de 1000 vezes. E aí, algumas pessoas falam que foi quase 2000 vezes que ele errou antes de conseguir fazer a lâmpada, em 1879. E aí as pessoas falavam, mas como você não desistiu? Como você manteve a confiança? Ele falou, mas eu não errei mais de 1000 vezes. Eu descobri mais de 1000 maneiras que não funcionam. Né? Então, não veja pelo olhar de que você errou. Você descobriu maneiras que não funcionam, né? E aí você vai automaticamente conquistar aí a autoconfiança, né? Então, faça. Eu aprendi com um grande amigo, Bruno Selmer, um dos melhores fotógrafos do Brasil, assim, trabalhei com ele durante muitos anos, que todo problema é uma grande oportunidade de melhora. Exatamente. Eu aprendi de uns bons anos para cá a entender os problemas da minha vida para saber como é que eu posso melhorar e sair daquilo ali. Eu tenho, hoje, por exemplo, eu tenho apenas uma opção. Eu sou sozinho, é eu e Deus. Então, eu só tenho uma opção. Precisa dar certo e ponto final. De tudo que acontece na minha vida, eu preciso encontrar como é que faz para dar certo isso aqui e ponto final. É igual essas 1000 tentativas aí. Né? Entendeu? Então, se eu não for pro lado dessas 1000 tentativas, acabou. E você não errou, você descobriu, como diz Sim. o Thomas Edison, né? Sim. Descobriu maneiras que não funcionam. E outra, a gente consegue entender e descobrir até onde está as nossas forças, porque são várias, em outros pontos que a gente desconhecia. E aí entra o que eu sou apaixonada, que eu acho que vai até vou olhar ali para você que tá autoconhecimento, busquem autoconhecimento, saber sobre as suas fragilidades, sobre as suas forças, né? Esse conhecimento, Girei, ele vai te movimentar para qualquer lugar que você quiser. Quando eu me conheço, eu me preparo, né? E é muito legal isso porque a gente vive numa sociedade que é uma loucura. A gente faz tudo o dia inteiro, né? Porque é feita de 99% de pessoas normais que acordam cedo, vão para a luta e voltam. Às vezes com muitos afazeres. E no meio desses inúmeros afazeres, ela precisa buscar a sua saúde. E ela talvez não entenda como é que faz para dividir a sua forma de agir com a alimentação. Porque às vezes a pessoa toma um café da manhã péssimo, vai pra correria, a autoconfiança vai embora, vem medo, vem aquele mundaréu de coisa toda que a gente já falou. Aí na hora do almoço, poxa, eu vou catar um salgadinho aqui porque eu preciso levar meu filho na escola, preciso voltar pro almoço, eu preciso fazer não sei o quê. Aí chega a noite que aparentemente ela está tudo bem, vem uma pergunta que é natural de todo ser humano. Eu me alimentei mal o dia inteiro com esse mundaréu de coisa que a gente está falando aqui, tá? Como é que faz para eu poder comer direitinho de noite? Para eu não ter problema ou eu acordar até mais disposto no dia seguinte. Como é que eu faço? Como é que eu procedo? Porque assim, nós estamos falando aqui sobre o corpo humano por completo, a parte interna e a parte externa. Nós estamos falando da parte de comando do nosso corpo, do comando dos sentimentos, do comando das nossas ações, né? Mas como é que eu preciso agir? Eu preciso de um profissional que me indique, que me instrua como é que eu devo proceder no meu dia a dia. Hoje nós estamos tendo uma aula aqui, para falar a verdade. Então, se você pegar hoje esse podcast, ele está se tornando a Wikipídia realmente do seu corpo humano, a Wikipídia dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, da forma que você tem que agir, de como você tem que receber as coisas externas e extrair de tudo aquilo interno que você tem para jorrar para um corpo bom, para um sentimento legal, para um sorriso bom. Gerê, por que você está se prolongando com tantas coisas? Primeiro, para você entender aonde é que você está. Num podcast que traz para a gente aqui utilidade pública, que eu acho que é o mais importante. A gente brinca, a gente sorri, a gente fala sério, mas no fundo a utilidade pública ela é muito séria. E a maior pergunta de todo mundo é: jantar engorda? Porque falam, tem um negócio lá de eu tenho que esperar tanto tempo para dormir, ou eu como e durmo não sei o quê, aí se eu como tal coisa engorda. Quer dizer, o povo já tá louco porque engorda o dia inteiro. Aí chegar de noite, como é que funciona o negócio? Girê, o que eu preciso dizer é que as pessoas elas podem engordar jantando, mas elas também podem emagrecer jantando. Opa. Isso é uma realidade. Aí já tá falando e aí, comigo. pegando o gancho daquilo que você acabou dando como exemplo, a pessoa ela se alimenta de uma forma ruim durante o dia inteiro. E aí, o que ela faz? Corta o jantar.
Ou quando ela se propõe a emagrecer, a primeira coisa que ela quer fazer é cortar o jantar. O que eu preciso que as pessoas entendam? Justamente isso. Eu posso emagrecer tendo jantar. O brasileiro, conceitualmente, ele tem o jantar como arroz e feijão. E aí, às vezes, ali você recebe o paciente no consultório, eu acabo perguntando para ele, o que você come no jantar? Eu não janto. Tá, mas você não come nada? Não, eu faço um lanche. E aí entender que o jantar é ingestão de caloria no repouso noturno, ali próximo onde você vai dormir. Pode ser um lanche, pode ser uma fruta, pode ser o próprio arroz e feijão. A maioria das pessoas, às vezes, comem algo no jantar, conceitualmente falando, até mais calórico do que um prato de arroz e feijão, que é muito mais saudável e muito mais nutritivo. Pegando o gancho ali no começo do que eu falei, você pode emagrecer jantando desde que tenha um contexto calórico. Desde que tenha um contexto calórico baseado para você, na sua restrição, naquilo que você faz ao longo do dia, tendo um jantar. Pega o gerê que ele treina de manhã, em jejum. O gerê gosta de treinar pela manhã em jejum. Qual que é a fonte de energia dele? Aquilo que ele comeu antes de treinar? Não. É aquilo que ele comeu um dia antes. A refeição da tarde, Não sabia. o jantar. É tudo isso metabolizando que vai formar o quê? Estoque de glicogênio. Para ele ter força e disposição para fazer um bom treino, gastar bastante caloria. E aí o gerê, um dia antes, pegando você como exemplo, ele corta o jantar. Qual que é a força dele pela manhã para treinar? Aí a pessoa chega na academia se arrastando, não tem energia para treinar bem. E eu tenho diabetes ainda. Eu não posso Exatamente. ficar sem comer. E detalhe, eu tenho uma melhor captação da glicose no período da manhã? Sim, eu tenho. Isso daí não se discute conceitualmente, é verdade. No decorrer da tarde, da noite, essa captação da glicose ela vai diminuindo? Sim, digamos assim, sendo piorado. Mas isso não quer dizer que eu não possa jantar. Quer dizer que eu preciso fazer o quê? O controle dessa caloria. Exemplo, você pode consumir os carboidratos de índice glicêmico mais baixo, se preocupando com a carga glicêmica e fazer o seu jantar. Você pode sim chegar em casa e fazer um lanche onde você tem ali uma fonte de carboidrato, uma fonte de proteína saudável e tá nutritivo? Sim. Então, o que as pessoas precisam entender? Eu engordo jantando, mas eu também posso emagrecer jantando, isso é muito importante. E para você que treina de manhã, entenda, o que você vai ter de energia é aquilo que você comeu um dia antes. Aquilo que você está comendo antes de você treinar, que vulgarmente as pessoas chamam de pré-treino, isso demora 2, 3, até 4 horas para metabolizar e dar a energia necessária. Então, sim, dá para emagrecer jantando. E como eu falei, o brasileiro ele tem como conceito o jantar e a comida. Mas a maioria das pessoas tira o jantar e acaba beliscando. E qual que é o grande problema da pessoa que come à tarde e depois fica sem comer até a noite? Que ela gera o quê? Uma necessidade fisiológica, que é a fome. A fome é uma necessidade fisiológica de quem fica muito tempo sem comer. E aí você gerou essa necessidade fisiológica, o que você vai gerar? O apetite. E o apetite é aquela vontade daquela coisinha. E aí você já tá com fome, vai comer essa coisinha na quantidade que tem pela frente para matar essa fome. E aí você acaba consumindo muito mais caloria do que propriamente o jantar de comida. E o jejum intermitente? O jejum intermitente... Eu, por exemplo, não posso fazer. É. Se eu fizer, me prejudica muito. Eu assim. sempre digo que o jejum intermitente, ele serve para todo mundo? Pode ser que sim, mas nem para todo mundo convém. Então, dependendo daquela pessoa que ela treina, que ela está preocupada em ganhar massa muscular, o jejum intermitente talvez não seja da melhor das estratégias. Agora, aquela pessoa que ela não tem muito tempo para comer, que ela em determinados períodos tem mais fome, o jejum intermitente talvez seja uma estratégia bacana. Talvez por gerê, que tem esse quadro de diabetes, talvez não seja mais a melhor das estratégias. Mas para aquela pessoa que está na rua, que às vezes ela só consegue fazer o almoço, uma refeição da tarde e o jantar, talvez para ela o jejum intermitente seja uma boa. Para aquela pessoa que está talvez com uma resistência à insulina muito alta, o jejum intermitente talvez seja uma boa. Mas talvez para aquele cara que está querendo ganhar massa muscular, talvez não seja da melhor das estratégias. Então, todo mundo pode? Sim, mas talvez nem para todo mundo convém fazer o jejum intermitente. É uma de tantas outras estratégias nutricionais que eu tenho que pode levar ao emagrecimento. Você percebe como existem inúmeras vertentes para a gente poder chegar num resultado bom. Exatamente. Né? Com um profissional a gente entende exatamente por onde que a gente pode ir, qual que é o caminho. Pô, o gerê tem diabetes, ele não pode ir por aqui,
ou de repente até pode, mas vamos estudar com um pouco Exatamente. mais de O clareza, hábito vamos dele, a fazer rotina. todos os exames de sangue, Exatamente. bonitinho, para saber se está tudo legal, ok? Aí a gente dá um diagnóstico final, direcionamento certo, né? Exatamente. Aí beleza, aí você vai estar ali na maior luta, correndo, sabe, Pacha, tentando fazer com que a sua vida dê certo. Mas aí a gente se relaciona com uma série de pessoas que querem colocar a gente para baixo, que é o que a gente chama de pessoas tóxicas. Pessoas que afundam a gente, pessoas que pegam a corda, puxa a gente para baixo de um jeito que não deixa a gente seguir em frente. Como é que eu lido com isso? Bom, Girê, é importante sabermos que a toxicidade, ela existe para pessoas imaturas, que aí vem um casal que se fere por imaturidade, e existe a pessoa tóxica, né? O relacionamento tóxico, né? Que são duas pessoas que se ferem, e existe a pessoa tóxica. Essa pessoa, você vai ter que tomar uma decisão difícil, porque essa pessoa, ela te manipula, né? Tanto que não existe, na verdade, a toxicidade é uma linguagem popular, né? Eu coloco essa pessoa no lugar de narcisista, né? Que é um transtorno. Essa pessoa, ela vai baixar a sua autoestima, vai colocar você contra seus amigos, as pessoas que você convive. Acontece muito, já atendi pacientes que a mãe tem esse traço de toxicidade, né? E aí, o que nós vamos fazer, né? A primeira dica é afaste-se, né? Se for possível, né? Não tem como mudar essa pessoa se ela não entender que ela precisa de ajuda, Sim. né? E buscar um profissional. Né? Então, é uma dica muito valiosa, porque as pessoas querem ficar na tentativa. E relacionamento, ele é via de mão dupla, Sim. né? É uma troca. Sei bem disso. Então Na prática. né? Então, nós precisamos entender que eu preciso me afastar dessa pessoa. Sim. Poxa, não tem como, né? Eu moro, eu trabalho, aí você vai ter que cuidar das tuas emoções, equilíbrio emocional para você, porque eu Sim. consigo lidar com as minhas emoções e não com a do outro, né? Então, tire essa pessoa de foco, né? Ou ela vai te fazer experimentar ansiedade e depressão, né? Ela tem esse poder, porque se ela for ter essa pessoa, se ela for conversar com você, ela tem tanta persuasão que ela vai te fazer pedir desculpa para ela sem você estar devendo nada para ela, Sim. né? Você vai sair como errado da história. Então, isso vai te adoecer, né? Então, a dica é, se você pode, afaste-se. Se você não pode, cuide das tuas emoções, do teu comportamento, do que você sente. Se né? priorizar, é Se isso? priorizar. E não crie expectativa nessa relação, né? Porque muitas vezes você fica alimentando expectativa com essa pessoa que não está buscando ajuda, né? Como eu disse, a toxicidade, ela não é um transtorno, é uma linguagem popular, mas existe aí essas características no narcisismo, né? Sim. Nas pessoas narcisistas. E aí essas pessoas nos adoecem, né? Então, ou afaste-se ou cuide das tuas emoções, do teu comportamento, né? Olhe para você, porque é a única coisa, né? A pessoa que você pode mudar é você mesmo. E é muito interessante isso, porque isso acaba afetando 100% na gente por completo. Isso Total. acaba, assim, de uma forma muito drástica até. Se a gente não consegue dominar esse ponto, né, de você afastar as pessoas Sim. tóxicas, como até mesmo afastar aquilo que é tóxico para o nosso corpo, para não, Exatamente. sabe? Então, Você falou um ponto importante, é super Gerê. importante. Tem a pessoa ser humano e as Sim. coisas que a gente ingere, que são duas lutas diferentes, contra as pessoas e contra as E coisas, nós né? temos, Exatamente. Gerê, traços de toxicidade em nós. Então, identificar para eliminarmos, para vivermos bem também é importante, né? Então, nós temos, muitas vezes nos comportamos, né, de forma que não é tão favorável. Então, olhar para você também para eliminar isso. E se você convive com alguém que tem esses traços, né, de pessoa tóxica, e você elimina os teus traços, você acaba tendo mais ferramentas para lidar com essa outra pessoa. Mas, como eu disse, não é egoísmo você se afastar, especialmente se a tua prioridade for saúde mental. E eu sugiro fortemente que seja. Se né? a sua mente não está limpa, o seu corpo não consegue ser limpo também. Você não Exatamente. consegue acordar cedo, você não consegue se preocupar contigo, você não consegue se apaixonar, amar, zelar, cuidar da pessoa que está do seu lado, que seja um amigo, um namorado, ou sei lá quem for. Então, assim, tudo acaba indo para um lado de destruição para o lado de fora e autodestruição para nós, porque a gente acaba se tornando nada pra gente. Então isso é muito ruim. Muito. Então, tire né? essa pessoa de foco, né? É importante tirar essa pessoa de foco para você viver bem. Novamente, não é egoísmo quando você está priorizando a tua saúde mental. É questão de sobrevivência, né? Questão de viver bem, né? Viver bem. Né? Viver Sim, bem, sim. bem-estar. E é muito legal porque a gente falando sobre uma série de coisas, sempre linkando aqui uma área com a outra, tudo. E a gente fala também sobre uma coisa que até eu fiz questão de colocar aqui, ó. Quais são as habilidades essenciais para quem quer seguir uma dieta de forma saudável e sustentável? Essa dieta, lógico, a gente está falando sobre algo que a gente vai ingerir
ingerir, ok? Mas se a gente não tiver com um psicológico bom, se a gente não afastar essas pessoas, a gente não Exatamente. consegue ter essa disciplina aqui. Como é fazer isso e com disciplina, que é a coisa mais difícil do mundo, que é a disciplina para começar e continuar. Exatamente. Gerê, vou até deixar uma dica aqui para a maioria das pessoas. Aprenda a viver uma vida sem ganhar gordura. O que é aprender a viver a vida sem ganhar gordura? É você ter uma boa alimentação. É você cuidar daquilo que você está ingerindo. Porque muito daquilo que você está ingerindo vai refletir aonde? No seu corpo. Eu sempre falo para os meus pacientes, cuidar do ambiente. Cuidar do ambiente, o que é? Um ambiente onde ele está em atividade física, onde ele está se alimentando bem, onde ele cuida e prepara e organiza a rotina dele do dia a dia, de quando ele vai trabalhar, do horário que ele vai treinar, do que ele vai se alimentar ao longo daquele dia, para que ele não fique suscetível a momentos, como que eu posso dizer, de ofertas de alguns tipos de alimentos, entendeu? Tenha tudo preparado, tenha tudo organizado, para você não flertar com o erro. Quando você aprende isso, você aprende a viver de uma forma que você não ganha gordura. Eu sempre falo para os meus pacientes, eu gosto de brincar o quê? Que segunda e terça não são dias de errar. Quando você acerta a segunda e você acerta a terça, você aumenta a chance de concluir a sua semana em 70%. Imagine você já errar logo na segunda-feira. Na terça, muito provavelmente o decorrer da sua semana vai ser ruim. E lembrando, quando você erra segunda e terça, você já tá errando pelo quarto dia. Exatamente. Certo? Sábado, Exatamente. Né? E se bobear aquela sexta-feira. Aí que eu quero chegar. Se bobear aquela sexta-feira, Boa. meu amigo. Pegando esse seu gancho. Sexta-feira. Segunda e terça não são dias de errar. E sexta-feira é a porta de entrada do final de semana. Se você não cuidar da sua sexta, imagina que você já começou a errar logo na sexta-feira. Rapaz. O sábado e o domingo vai acompanhar isso. Quando você cuida da sua sexta-feira, que é a porta de entrada do final de semana, você passa pelo final de semana muito mais assertivo. Domingo é aquele dia que você tem que tirar para organizar a sua semana. Pô, Paulo, tudo isso é muito metódico. Eu não acho. É melhor viver controlando todo o seu ambiente ou ter tudo desregrado? Mas quando a gente Onde torna... você fica suscetível aos imprevistos. Então, mas quando a gente coloca isso como estilo de vida, não precisa ter Exatamente. problema. O que eu preciso entender? Quando eu falo viver uma vida sem ganhar gordura, onde você tem um controle de tudo aquilo que você vai fazer. Você separa a sua semana, Gerê, por blocos. Então eu aprendi que a segunda e terça são dias que eu preciso acertar. Por quê? Porque eu aumento a adesão ao longo da semana. E se eu controlo a sexta, que é a porta de entrada do final de semana, concorda que você passa pelo final de semana de forma muito mais assertiva? Sim. E aí, por mais que você esteja exposta ou exposto a convites, a confraternização, você consegue ser muito mais assertivo nas suas escolhas. Mas vamos lá, só abrir um parênteses rápido aqui. Pô, tô lá na confraternização, seja lá onde for. Cara, eu tenho ali inúmeras oportunidades e opções de coisas. Boa. Aqui, ali também. Eu vou comer o que eu quero ou não? Alguém vai me obrigar a comer agora? Você concorda comigo ou não? Exatamente, Gerê. E voltando ali para aquilo que eu disse, você aprender a viver uma vida sem ganhar gordura é o quê? Você aprender a fazer boas escolhas. Não é porque tá ofertado ali que talvez seja para você. Mas também você pode, dentro daquilo que tem ali naquele momento ofertado, fazer as melhores escolhas. Olha aí. E isso também é aprender a viver uma vida sem ganhar gordura. Quando eu aprendo a fazer boas escolhas, independente de onde eu esteja. Claro, quando você vai numa festa, é muito melhor você chegar na festa com fome ou já tendo feito uma alimentação antes? Ah, eu vou te falar, eu vou falar por mim, que eu gosto de dançar, entendeu? Então, tipo, eu já vou alimentadinho, bonitinho, não perco meu tempo em mesa, entendeu? Tipo, eu vou pra me divertir, eu vou pra degustar aquele momento, porque eu como em casa ou em qualquer outro lugar. Cheguei lá, eu vou ter algo que eu não vou ter amanhã. Entendeu? Então eu vou aproveitar aquilo de uma forma que de outra. Eu vou gastar minha caloria, entendeu? Pô, eu vou me divertir. Eu sou desse naipe, cara. Eu não sou aquele cara que fica olhando a comida, né? Tipo, o buffet, não sei o quê, eu vou comer bastante. Não me apetece. Exatamente. Eu aprendi a comer e sentir o gosto, não me saciar, sabe, igual um louco. Hoje não, hoje eu pego, coloco ali um pouquinho de cada coisa, sentir o gosto, tá tudo bem. Hoje, por exemplo, eu amo água com gás, é uma coisa que eu gosto demais da conta. Refrigerante deve estar nervosíssimo comigo, porque faz um tempo que eu não converso com eles, sabe? Poxa, então assim, é uma coisa gostosa, sabe? A gente vai começando, e outra, quando você começa a ver as mudanças,
tudo muda de figura. Aí você vê que uma dieta não é dieta, é um estilo de vida. Aí você vê que você perdeu o medo, não é um problema, é uma coisa natural, porque as pessoas não podem ter. O medo natural, ok, por exemplo, eu tenho medo disso. Não tem problema ter, mas o mais lindo é, vamos tentar vencer? Exatamente. E é legal sempre A você ter mensagem uma é pessoa essa. do seu lado que também te fortaleça, não pode te trazer um clima de te fazer querer desistir. Por isso que hoje, para a gente se relacionar com pessoas, a gente precisa entender muito bem quem é que está do meu lado. Isso é importante. Porque essa pessoa, ela pode me fazer voar, ou ela pode me colocar para muito mais baixo ainda. Então, tudo é questão de opção. Sim, o ambiente é muito importante, Não é? né, Gerê? E eu tenho a possibilidade de me retirar desse ambiente, né? As pessoas falam muito sobre egoísmo. Ah, você é egoísta, mas como eu disse novamente, né? Se é para priorizar a tua saúde, né? Seja muito egoísta. E aí vem uma pergunta que é muito clara e vai para você. Por exemplo, para a gente tomar uma atitude dessa, eu preciso ter uma posição de liderança. E Sim. como conquistar isso aí? Como é que eu faço para conquistar de chegar e falar assim, isso eu não quero, isso eu não faço, pra, tipo, já começar a ter essa posição. Porque a gente precisa para tudo. Para tudo que a gente conversou assim, aqui, se nós não tivermos essa posição de liderança, não dá. Como chegar aí? Falar de liderança, Gerê, é uma coisa que eu gosto muito porque nós estamos o tempo todo, né? Liderando a nossa vida, enfim. Eu liderei por 15 anos, equipes também, né? Então é um tema que eu gosto muito. Um bom líder para tudo, Gerê, na vida, ele precisa entender de gente, inclusive ele mesmo, né? Sim. Então, quando eu entendo de gente, inclusive o Bruno Nardon, né, que é um dos fundadores da G4, recentemente foi feita essa pergunta para ele sobre liderança, né? E ele falou, olha, a minha equipe para contratar, eu preciso que elas entendam de gente. Né? Quando a pessoa entende de gente, tudo cuida da individualidade, né? Do funcionamento, das vontades individuais. Então, é muito importante. Uma outra coisa, né, sobre liderança é ter muita transparência com tudo, né? Tem que estar claro, tem que ter clareza, né? Então, também o Guilherme, dono da XP, uma das maiores empresas de investimento do Brasil. Minha prima trabalha lá. Eu adoro. Você viu recentemente a história? XP significa Jesus Cristo e ele não sabia. Rapaz. E ele contou a história lindíssima, depois vejam, né? A história é maravilhosa com o Guilherme. Eu sempre esqueço o sobrenome dele, mas enfim, o dono da XP, pesquisem, vale a pena. Enfim, então a transparência ele sempre coloca em primeiro ponto para as equipes dele. Então, ter clareza, entender de gente e transparência, né? E se você for empresário e for contratar bons líderes, eles precisam estar conectados com a cultura da sua empresa, né? Se me colocarem para vender cigarro ou jogos, eu vou falir tua empresa, né? Eu não tenho essa vontade, eu não vou ter a empolgação, a energia que um líder precisa ter. Então, se for contratar um líder, veja se ele tem aí a conexão, né? Tá de acordo com a tua cultura. Se ele é uma pessoa treinável, né? Ele precisa saber que liderança precisa estar em constante desenvolvimento, né? Em desenvolvimento contínuo e principalmente inteligência emocional. Quando eu sei gerir as minhas emoções, eu sou imparcial, né? Eu entendo os dois lados e aí fica muito mais fácil. Que legal, né? A gente sentado aqui numa mesa, conversando, falando de coisas super interessantes, abrindo minha mente para um monte de coisa. Eu me senti aqui privilegiado porque, ao mesmo tempo que eu pergunto para vocês, eu tiro inúmeras manchas de interrogação da minha mente, porque eu entendi que eu posso ainda muito mais do que eu estou fazendo, né? Eu tento agora dar um chega para lá em algumas limitações, porque eu preciso tentar um tempo novo sobre a minha vida, tanto na minha parte nutricional, como na própria mente, que eu preciso colocar aqui as coisas para funcionar, meus sonhos, minhas estratégias. Eu vejo que tudo é como um roteiro de televisão, que roteirista sou, né? De ter começo, meio e fim. Poxa, eu estou com um problema, como é que eu faço para trilhar esse problema e como é que eu chego no resultado? Então, isso é um roteiro natural, como se fosse de um filme, onde o ator principal, onde a pessoa principal de todo esse jogo sou eu. Eu creio que as pessoas de casa também devam estar pensando da mesma forma, olhando tudo isso que a gente conversou, tudo isso que a gente vem falando aqui, mas agora eu acho que é super importante a gente falar um pouco sobre algo que eu acho mais legal da gente poder fazer tipo meio que um bate-bola aqui. Vamos tentar fazer alguma coisa que a gente tenta, nós vamos tentar fazer com que as pessoas entendam que temos aqui algumas coisinhas que a gente pode brincar um pouco, falar um pouco, tipo meio que trocando um pouco os personagens aqui. Perfeito. Tá bom? Vamos lá.
Vamos lá. A pergunta: pode comer carboidrato à noite? Pode, claro que pode. Fonte de energia. Por que que pode? Como eu disse para o Gerê, se ele treina pela manhã em jejum, a minha fonte de energia primária vai vir de onde? Dessa alimentação consumida um dia antes. E como eu disse, Gerê, você pode sim engordar comendo carboidrato à noite, mas você também pode emagrecer comendo um carboidrato à noite, dependendo do seu contexto e da sua ingestão calórica. Equilíbrio, Equilíbrio, inteligência, inteligência, sabedoria, individualidade. sensibilidade, Exatamente. tudo mais. Chorar na sessão é fraqueza É ou coragem, fortaleza? é coragem, muita coragem, né? Ali é um momento que você pode se despir, né? E mostrar suas fragilidades. Não que você não possa em outros momentos, né? Mas chorar na sessão de terapia é coragem. E precisa ter coragem para olhar para você e falar: docinho no final de semana, pode ou não pode? Pode, lógico que pode. O Né? docinho, Essa Olha as coragem pra poder contradições. perguntar aqui que o senão não docinho dá. do final de semana, eu gosto, você gosta, Ai, ela ai, gosta. ai, ai, Entenda, ai. pode sim. Desde que esteja controle, moderação e esteja calculado na sua individualidade. Nós não precisamos cortar grupamentos alimentares para emagrecer. A gente precisa sim estar calculado na nossa individualidade. Então, o docinho no final de semana vai bem e, como eu Por disse, todos favor. nós gostamos. Pessoal, final de semana, ninguém tá falando que tá liberado, Exatamente. ninguém tá Por falando aí, favor. pode Precisamos de fazer o que você coerência. quiser, Vou que sair daqui senão, direto para Exatamente. doceria. senão não dá. E aí a autoestima se constrói como? A autoestima se constrói através de autoconhecimento. Quando eu me conheço, eu busco melhorar minhas fragilidades, minhas fraquezas. Então, busquem autoconhecimento. Eu vou perguntar de novo, só para frisar, o jejum intermitente, todo mundo pode? Vamos frisar aqui. Todo mundo pode, mas eu diria que nem para todo mundo convém. É uma realidade. E aqui agora, maior cilada emocional. Fala pra gente. Maior cilada emocional, eu diria, é você querer agradar todo mundo, né? Não queira. Eita, meu papai. Isso é super importante porque às vezes a gente quer se inserir em meios, E aí se tem- inserir em uma sociedade que talvez nem seja para nós, né? E a gente faz de tudo, a gente arranca a nossa personalidade, a nossa verdade para poder ser aceito. Isso é muito Isso complicado, mexe né? muito com todas as questões de ansiedade, inclusive, que nós falamos, depressão. Então, não queira agradar todo mundo. E isso é complicado. E um conselho que vale para todo mundo. Fala para mim, você, qual conselho que todo mundo tem que ter assim, tipo, hoje você tem a possibilidade de resumir geral o que é que você pode levar para essas pessoas. Olha, eu queria pegar até um pouquinho da área da Áurea aqui. Cuide da sua ansiedade. Todo seguidor de dieta deve cuidar da ansiedade dele ou dela. Por quê? É na ansiedade que nós buscamos a injeção de caloria. Sim. Muito provavelmente do doce. Porque quando bate a ansiedade, você busca aquele afago no doce, aquela crocância, aquela sensação de bem-estar produzida pelo doce. Então, cuidar da ansiedade é justamente controlar tudo aquilo que você pode consumir de caloria ao longo do dia. Então, gostaria de deixar esse conselho. Cuidem da ansiedade de vocês e nada melhor do que ela para poder falar sobre isso. E agora, qual o conselho? O conselho tem que ter, é curta a frase, hein? Façam terapia. E lembrando que eu vou falar aqui uma coisa muito importante, até eu falei isso no backstage aqui. Eu pensava que você ir para um psicólogo é porque você estava louco, cheio de problema. E não. Quando você vai ao psicólogo, é que você vai buscar um momento incrível para você entender que você pode muito mais do que você está fazendo e que você é muito mais importante do que você imagina e você vai receber um abraço através de um cuidado que você não vai encontrar em lugar nenhum, porque ali é um momento lugar onde você seguro. fica em silêncio e ouve, Exatamente. porque a vida é tão louca que a gente só fala. Qualquer momento que você estiver, que seja no momento profissional, né? Eu quero me desenvolver, eu quero me tornar mais capaz, eu quero evoluir com mais velocidade, né? Você vai ali junto com o profissional descobrir suas potências, né? E aí conseguir aí o que você almeja, né? Então é importante a terapia não somente para pontos que a gente sempre, né? A depressão, né? Que é, né, importante, a ansiedade, tem muitas outras coisas que a terapia pode aí te beneficiar. E agora nós vamos fazer, ó, trocar as coisas aqui, ó. Vamos lá. Nutricionista sobre saúde mental. Vamos lá. Fala pra mim, saúde mental. Saúde mental é tudo para aquela pessoa que ela precisa seguir a dieta dela.
Eu diria que a saúde mental, sim, ela pode interferir em todas as emoções dela. Interferindo na emoção, vai interferir em tudo aquilo que ela come, porque ela vai passar a comer pela emoção. E isso é muito ruim. Você pode fazer uma ingestão de caloria muito grande e, naturalmente, gerar dois problemas: o emocional que você já tinha e o ganho de peso. E agora a gente tem aqui uma psicóloga renomada, estudada, extremamente inteligente, porque você viu a forma que ela fala, tá? A forma que ela traz pra gente. E vocês trazem as coisas com muita simplicidade. É muito legal porque isso é fácil de entender. É ruim quando a gente fala com pessoas que colocam muitos termos técnicos e acaba complicando um pouco a nossa mente, mas aqui eu tô saindo literalmente mais leve e literalmente mais em paz, Que bom. né? Agora me fale sobre alimentação. Bom, dietas ricas em nutrientes, Gerê, eles te favorecem aos benefícios da ansiedade, né? Então, eles vão te ajudar com ansiedade e depressão. Então, quando você faz uma dieta, e aí eu sugiro muito o trabalho do Paulo, porque ele faz um trabalho muito individualizado, né? Ele vai ver a tua necessidade. Então, quando você faz uma dieta rica em nutrientes, você vai ter, né, benefícios aí sobre a tua ansiedade, né? Porque mexe nas questões dos neurotransmissores, né? Então, sigam a dieta aí sugerida pelo Paulo, porque vai ser um cuidado individual. É muito bom a gente escutar isso dá uma força pra gente, um ânimo, um gás, sabe? Muda totalmente a nossa forma de pensar, muitos mitos e verdades que a gente escutava aí em televisão, em internet. A internet, ela tá muito mais liberada, então é um grande perigo, porque não Exatamente. tem ali uma peneira para saber o que é certo ou Essa errado. informação é muito A gente tem programas jornalísticos incríveis que estudam muito a fundo os seus assuntos e trazem isso é muito melhor. Por isso que quando temos jornalistas, pessoas profissionais de gabarito trazendo informações, eu acredito. Quando está na internet, eu só assisto, né? E eu gostaria que, agora, infelizmente, estamos acabando, Poxa. mas eu gostaria que vocês deixassem aí aquelas considerações finais para a gente poder resumir, não somente sobre a área específica de cada um de vocês, mas também dessa aquela reforçada na rede social, por favor. Gerê, primeiramente, quero te agradecer pela oportunidade de poder estar conversando nesse bate-papo tanto com você como com a Auri. Eu diria que a nutrição hoje ela é importante não só para a questão da saúde. Eu sempre falo, quando você cuida da sua alimentação, você cuida da sua saúde. A estética, ela vem de brinde. Quando a estética vem de brinde, o seu emocional também ele funciona muito bem. Então, cuidar da alimentação é cuidar da sua saúde e, de forma indireta, ter o benefício o quê? Do estético. E aí, Sensacional. caso queiram, sigam lá Paulo Reis, .40, que estaremos à disposição lá, só mandar um direct. Caso tirar todas queiram, as não, dúvidas. por favor, sigam para você Exatamente. aprender. Sigam lá, E pode mandar um direct, a gente tá e o lá mais para esclarecer importante. as eventuais dúvidas que aparecerem. E o mais importante, o chame para cuidar de você. Porque se aqui, em poucos minutos, você já teve uma clareza tão grande referente ao assunto que com certeza você é apaixonado, imagine você ter um gigante desse do seu lado o tempo inteiro. Cara, não vai só resolver a sua vida, vai fazer você transparecer vida, que é o mais importante, Exatamente, essa é a intenção. né? E agora aqui, simpática, bonita, Obrigada. educada, inteligentíssima. Por favor, considerações finais e suas redes sociais também. Bom, Gerê, muitíssimo obrigada. Como eu falei no início, quanta leveza, né? Isso é muito importante nas Sim. relações. Bom, minha rede social é Aurivanessa Alves, né? Quem quiser chamar também tem o contato na bio. Lá vocês vão ter dicas sobre saúde mental, né? Dicas sobre liderança também. Então, chamem lá, sigam, né? Para a gente ter lá um bate-papo e levar aí muita informação e saúde, né? Que é mais Isso é o mais importante. importante. Sim. E Muito para obrigada. vocês, faltou eu perguntar alguma coisa que vocês gostariam de falar? Faltou? Você acha? Eu gostaria de só fazer uma observação, Por Gerê, né? favor. Porque a gente vai falando tantas informações, passando tantas informações, que às vezes fica, né? Enfim, só para resumir, uma coisa que é muito importante, que a gente dá dica na terapia cognitiva comportamental, tenha uma agenda, né? Quando você tem uma agenda, que você organiza o que precisa fazer, o que precisa melhorar, isso é muito legal, porque essa é a função do nosso, como eu falei, do córtex pré-frontal. Só que se você sobrecarrega ele, você vai ficar com muita informação, não vai fazer, vai se frustrar e aí vem a ansiedade excessiva. Então, tenha uma agenda, que seja física, a agenda tradicional, né? Que é a que eu gosto, porque eu já passei dos 30, então eu sou mais... Nossa, quem vê, pensa. Fala aí, Paulo. Quem vê, pensa que. Nossa. Eu gosto né? da agenda física, mas hoje a gente tem o celular, né? Que Sim. tem lá o bloco de notas, então anotem o que precisa ser feito. Sim. Isso vai tirar uma carga de você, vai minimizar a ansiedade e você vai realizar o que precisa. E é uma coisa importante esse lance de você se organizar de fato, para que você saiba exatamente aonde é que você pode chegar.
Exato. Se você não se organiza, você acaba não cumprindo com seus compromissos e aí começa a vir um monte de problema e vai por água abaixo tudo isso que a gente falou, né? Quanto mais problema a gente recebe, menos probabilidade a gente tem de ter um resultado positivo. Exatamente. Não é verdade? Mais alguma coisa, Paulo, que você gostaria de falar? Girê, um último ponto pra gente fechar aqui. Fica à vontade. Eu sempre falo pra todo mundo que eu vejo as pessoas treinando muito bem. E isso é muito bom, porque a pessoa ela tá se colocando em movimento. Mas eu também vejo as pessoas com muito pouco resultado, mesmo fazendo atividade física. Por quê? Porque não cuidam da alimentação. Cuidar da alimentação é onde você vai buscar o quê? Aquele resultado que você espera. Eu sempre gosto de dizer que treinar sem fazer dieta é pedalar com o pneu furado. Você não vai progredir. Você não vai ter o resultado que você Sim. espera. Treine sim, busque atividade física, mas cuide, controle a sua alimentação. Porque é através da alimentação que você vai buscar os resultados que você quer. E o legal é quando você começa a ver resultado. Bom, né, E gente? aí Muda as coisas tudo. mudam Você totalmente passa a de cuidar dos seus figura. resultados. Mas- Isso é é. muito louco. Quando Isso é falamos, muito legal. Exatamente. e quando falamos em dieta, a gente acha que é uma tortura, né? O Exatamente. Paulo, ele faz uma dieta que você pode até comer uns docinhos aí, viu, gente? Eu Você tá vendo que legal? É super Né? isso, Para todo cara. mundo, o que a dieta precisa ter? Palatabilidade, praticidade e valor acessível. Não adianta a dieta ela ser prática, mas ter um valor não ser acessível e ser cara. Não adianta ela ser barata, mas não ser prática e não ser palatável. Então tem que ter palatabilidade, tem que ter valor financeiro e tem que ter praticidade. E lembrando que a única coisa que você pode fazer em excesso é assistir esse podcast aqui e compartilhar Exatamente. para o máximo de pessoas que você puder. Só isso. O Perfeito. restante tem que ter equilíbrio, porque se não tiver equilíbrio, a gente nunca vai ter sucesso. Perfeito. Certo? Seja no que for, porque tudo em excesso acaba sendo muito ruim. Quero agradecer, Paulo. Obrigado mais uma vez. Auri, Muito muito obrigado. É um Girê. prazer ter nessa Obrigada. mesa aqui, Nossa. que recebeu já tantas pessoas incríveis e agora vamos somar mais 2 nesse hall aí. Obrigada. Né? E sempre colocar o programa aqui à disposição. Sabemos que as pessoas vão utilizar isso aqui como uma Wikipedia desses assuntos que nós falamos aqui, Essa porque é a intenção. quando quiserem saber de saúde, seja ela mental, seja ela da nutrição, seja ela do que for, ela sempre vai encontrar nesse programa aqui algo que se chama verdade. Por isso que a gente traz pessoas que realmente têm testemunhos em vida real, para poder passar para a gente o que a gente realmente deve fazer, e são exemplos para todos aqueles que assistem aqui. Muitíssimo obrigado. Muito obrigada, De Girê. verdade. Obrigada. Por favor, mais alguma coisinha? Não, muito obrigada. Obrigada pela recepção, pelo cuidado. Opa, isso é o mínimo que a gente tem que ter por pessoas que são especiais. Obrigada. E aqui só vem pessoas especiais, Obrigado. tá bom? Agradecer a você que ficou até agora com a gente. Teve aí uma grande aula. De verdade, uma aula que vai ficar pro resto da sua vida e que vai te gerar muita vida, como já tá gerando aqui na minha. Eu já vou sair daqui com a minha mente totalmente transformada e realocada pro lugarzinho que precisava de verdade. E falar para você o seguinte: o programa Gerê Apresenta, sempre aqui no YouTube tem os cortes, tem um monte de coisa legal que você vai ver aí. Tem entrevistas incríveis com outras grandes pessoas também, porque por aqui a gente tem algo muito importante para falar para você. Muito mais do que utilidade pública, a gente te traz vida, te traz paz, te traz reflexão e o que você mais precisa, que é tudo aquilo que Deus colocou pra gente, que é vida em abundância. E aí isso você consegue aqui, tá bom? Lembre-se, você consegue compartilhar para o máximo de pessoas possívees. Coloca aí, dá aquela acionadinha no sininho. As nossas redes sociais estão aí o tempo inteiro no vídeo. Se você quiser me seguir no Instagram e outras mídias, DJGerê_oficial. Tem muitas coisas legais no meu Instagram também. A gente fala sobre tudo ali, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, a gente tem um encontro marcado quando? No próximo vídeo. Deus abençoe. Fique com Deus.